Qualquer um que pesquise não encontrará uma sociedade que não tenha sido fundada sob a sombra de um simbolismo. Toda sociedade interpretou o mundo não na noção materialista e cientificista do mundo de hoje, mas na noção que hoje temos como ultrapassada e religiosa. Não só isso, mas estudos recentes indicam que as sociedades humanas começaram todas monoteístas. Para quem tiver interesse em saber mais sobre isso, pesquise o livro do padre Wilhelm Schmidt. Ele tem um livro com 12 volumes sobre o desenvolvimento da ideia de Deus, que ainda não foi traduzido, que eu saiba pelo menos não em sua completude, e o título em alemão é Der Ursprung der Gotteside, e ele tem um outro livro que é um resumo desse grande tratado de pesquisa de etnologia e sociologia, antropologia e sociologia, né, em que ele traz a história das religiões. Eu botarei esse título desse livro na descrição dessa aula, porque eu não me lembro agora o texto, o título exatamente, como vocês podem achar isso. Mas, para vocês terem uma noção de como a nossa ideia da religião desses povos antigos e da cosmologia desses povos antigos é tão distorcida, talvez seja por mitos do positivismo que a gente aprende tão frequentemente, ou até mesmo de outro tipo de materialismo mais refinado. O padre Wilhelm Schmidt, quando ele fazia as suas pesquisas de etnologia, ele encontrou um sujeito que pertencia a um grupo de tribos africanas, e durante a entrevista que ele fez, o sujeito soltou a seguinte frase: como são estúpidos esses europeus, julgam que nós adoramos os ídolos como se eles fossem o Deus verdadeiro. Outra coisa muito interessante que aconteceu, quando alguns protestantes vieram para o norte da América e encontraram um índio e começaram as suas entrevistas mais ou menos da mesma forma. Então, o entrevistador europeu pediu para que ele descrevesse o conceito de Deus. O que era Deus para eles? Então, o índio fez uma série de círculos concêntricos e até que formasse uma espécie, tipo assim, quase como de cebola, né, com várias camadas, e apontou para o centro desse círculo, em que o navegante prontamente escreveu assim para o rei da Inglaterra: como são estúpidos esses índios, eles acreditam que Deus é um círculo. Então, assim, é uma coisa muito primária. Eu acho que acontece isso muito quando a gente, por exemplo, julga as doutrinas hindus e outras doutrinas que particularmente não tiveram contato com o cristianismo, nem na sua fundação, nem na sua formulação. Isso torna o julgamento sobre essas manifestações religiosas muito mais complicado do que simplesmente dizer: ah, isso daqui é heresia ou isso não é, simplesmente porque a gente primeiro tem que partir da seguinte pergunta: o que é uma religião? Porque o termo religião foi sendo empregado cada vez mais de forma que ele tomou um conceito sociológico
que não é o mesmo conceito experiencial da ideia de religião. O conceito experiencial de religião, então, todo católico saberá que é essa espécie de unidade ou busca dessa unidade da consciência em face de um Deus uno. E essa unidade de consciência ela é intermediada por Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. E ela é alcançada através da graça e dos méritos. Claro que os méritos sempre limitados pelo aspecto invencível da graça. Então, esse conceito que abarca, claro, os 7 sacramentos, dado eles serem formas visíveis da graça, e abarca também a unidade da igreja e todo o aspecto do que nós consideramos eminentemente católico, ele não pode ser aplicado a todas as religiões da mesma forma. É mais ou menos isso que a escola tradicionalista de René Guénon, ou perennialista, né, de René Guénon e Fritjof Schuon, alegam em seus escritos, que apesar de serem péssimos para julgar a ortodoxia do próprio catolicismo, são textos muito interessantes para a introdução às outras religiões. Isso porque eles abordam as religiões não no seu aspecto, como é que eu posso dizer, ortodoxo, mas eles tentam fazer uma interpretação simbólica dessas realidades. O que eu acho que algumas vezes eles sucedem e outras vezes não. Eu acho que quando se trata, por exemplo, do René Guénon trazer a sua metafísica e todas as suas distinções sobre religião, ele acaba se precipitando muitas vezes e trazendo coisas que nos parecem inaceitáveis como católicos. Mas eu acho que é um tipo de autor que vale a pena a gente entrar em contato para sorver o melhor dele. O que, é claro, só pode ser feito com muito estudo e muito cuidado, para ele ser um autor realmente bastante complexo e heterodoxo nas suas análises. Bom, continuando então sobre esse tema das religiões e da simbólica, a coisa mais interessante que a gente pode falar sobre isso é que o símbolo, se nós podemos começar a definir, é uma manifestação material da divindade. O que isso significa exatamente? Acontece que Deus, como diz São Tomás de Aquino, além de falar pelas palavras que nós podemos falar, também fala por atos. E esses atos são o próprio curso da história e o mundo natural e até mesmo a fundação dos textos sagrados da Bíblia. E, bom, acontece o seguinte, que o homem, feito à imagem de Deus, foi feito imagem, não plena imagem, como o Filho ou o Espírito Santo, se pudermos usar a imagem nesse contexto mais amplificado, mas foi feita uma imagem diminuída de Deus. E essa imagem diminuída se passou principalmente pela criação de certas abstrações centrais, de certas qualidades divinas. Eu
convido a todos a lerem a tradução que nós fizemos do texto da graça dos dons do Espírito Santo, do São Boaventura, em que nós vamos falar um pouco sobre essa espécie de emanação de Deus no mundo material. Basicamente, acontece o seguinte: Deus, na matéria, se manifesta... deixa eu ver se eu acho aqui... Na sua materialidade, ele se manifesta em 4 formas. Na claridade dos corpos, na sutilidade, na agilidade e na impassibilidade. Essas 4 características principais, elas são as que vão formar toda a realidade material. E não é muito difícil a gente perceber que elas vêm de características instantes, ou melhor, de características evidentes de Deus, sendo como se a matéria fosse uma abstração da realidade espiritual, que é sempre una. Até tem aquele Mística Cidade de Deus, da Sor Maria de Ágreda, né? Ela fala que não se enganem com a meticulosidade que eu descrevo essas passagens, pois tudo foi concebido de maneira única e num ato uno da vontade de Deus. Então, apesar dela descrever de formas parciais e sempre abstrata para a nossa inteligência, tudo isso foi unificado. Para que Deus se diminuísse e pudesse existir plenamente, talvez essa frase não seja melhor. Talvez a grande questão seja um dom de expansão de Deus, que, bom, poderíamos definir Deus como Lavelle define, né? Que Deus é o ato constante de ser, é o ato que não cessa de ser e não cessa de criar. E nesse ato que não cessa de ser e não cessa de criar, evidentemente ele sempre se expande. E sempre se expandindo, é natural que ele criasse um mundo, principalmente para a expansão da sua qualidade trinitária. E poderíamos, sem muito medo de errar, dizer que esse mundo, o nosso, é o mundo do Filho, enquanto ele foi feito para ser um meio para a sua encarnação. Não é que Deus não existia plenamente antes, mas sim que a sua existência é justamente existir cada vez mais. E ele, por motivos, acho que ao mesmo tempo óbvios e misteriosos, criou a gente dessa forma.